No dia 13 de maio, a abolição da escravatura completou 134 anos aqui no Brasil. Essa data é repleta de significados e lutas que duram até hoje. O TV Câmara Entrevista vai falar sobre a abolição da escravatura e seus resquícios nos dias atuais. O dia 13 de maio de 1888 ficou marcado na história com a Lei Áurea. Hoje vamos entender o contexto histórico dessa legislação e sua efetividade na sociedade contemporânea. Assim, e para nos explicar melhor sobre esse tema, trouxemos a Mariana Castro, ela que é educadora, capoeirista e pesquisadora antirracista, atuante no Núcleo de Estudos IABAS. Mariana, muito obrigado pela sua participação para a gente conversar sobre um tema muito interessante, né, que ainda reverbera nos dias atuais. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigada. Para a gente começar a falar sobre esse assunto, gostaria de te perguntar como era a situação um pouco antes de ter sido protocolada a Lei Áurea e como que se deu esse início, assim, essa ideia para que houvesse essa libertação. Legal, João. Boa pergunta. A gente tem uma ideia, né, de que a abolição da escravatura ela aconteceu por meio de um decreto, né, da Princesa Isabel no dia 13 de maio de 1888. E essa é uma visão muito errônea, porque o processo de abolição, né, ele veio acontecendo um tempo antes da princesa decretar, de fato, a Lei Áurea, né? Primeiro porque naquela situação o Brasil já tinha muitas pessoas, né, escravizadas que já tinham deixado essa condição, seja através de compra da sua liberdade, né? Enfim, de diversas formas. Existia ali uma pequena, momentos antes da abolição, tinha somente uma pequena parcela da sociedade que era escravizada de fato, né? Então a maior parte dos negros já estava livre. E a Princesa Isabel, ela nunca foi uma abolicionista de fato, né? Ela cedeu ali às pressões, né, da conjuntura e a abolição, né, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão das Américas, né? Então isso é bem simbólico na nossa história. E a gente tem ainda, né, até hoje, uma visão dessa figura como uma redentora, né? Quando na verdade não, a história mostra pra gente, né, o movimento negro inclusive vem mostrando pra gente através das suas pesquisas históricas aí que os negros, a própria população negra já vinha enfrentando a escravização, né, há muito tempo. Aliás, a gente pode dizer que desde o primeiro navio negreiro que aportou aqui no Brasil, a gente já teve resistência à escravidão, né? Mas isso, aí em finais do século XIX, já estava muito latente, né? Estava fervilhando. Então a abolição era uma coisa que não tinha mais saída, né? Então a Princesa Isabel, ela selou ali claro, é importante a gente ter essa lei, né? Óbvio que vai salvaguardar aí, né, a liberdade, mas é necessário a gente entender todas as lutas que vieram anteriormente, né, e que fazem parte desse movimento abolicionista. Lutas essas que são da própria população negra. Entendo. Bom, mas aí agora a gente comentando um pouquinho sobre esse contexto histórico ainda, como era a vida desses negros que tinham, né, conseguido a sua liberdade por meio até da compra, como você tinha citado pra gente aqui nessa nossa conversa. Como que era a vivência deles com a sociedade, mesmo já tendo estar livres, né, podendo estar livres? A escravidão, ela era essa instituição, né, da escravidão, ela foi toda construída com base numa ideia da ciência, né, ocidental, euro-ocidental da época, que
dizia, né, abertamente que as pessoas negras elas eram inferiores às brancas, né? Então isso era que ia dar a justificativa moral, né, da escravidão. Então a escravidão aqui no Brasil, ela tinha como base fundamental essa ideia, né? Mas tem uma coisa interessante que a gente quando a gente vai estudar nos livros didáticos, né, sobre essa época, primeiro que a gente começa a estudar a partir da escravidão, né, a história do Brasil. Então isso é bem problemático porque as nossas crianças, né, negras e brancas, né, elas não compreendem que esses seres humanos, eles não são essencialmente escravos, né? Tanto é que nós no Núcleo de Estudos Iabás a gente sempre trabalha com a linguagem, né? Foram pessoas escravizadas, isso é fundamental assim para as crianças entenderem que não são escravos essencialmente, né? Tem toda uma história antes da escravidão, né? Que é silenciada pelos livros didáticos, pela educação formal, né? Que a gente precisa adentrar aí nessa história, né? Tanto é que nós lá no Núcleo a gente faz pesquisa com a Lei 10.639, que é uma lei que obriga a educação básica e superior ao ensino de história e cultura africana, né, justamente para romper com essa ideia. E quando a gente fala em escravidão, os livros didáticos mostram muito essa figura do negro sendo açoitado, né, o sofrimento e a questão do trabalho na lavoura, né, obviamente que sim, teve tudo isso, né, sofrimento, trabalho na lavoura, mas existiram várias formas de trabalho na situação de escravo, né? Então, isso é importante para a gente complexificar as relações sociais que se davam na colônia, né? E, por exemplo, a gente tem aí o trabalho na lavoura, que era de fato o mais pesado, mas a gente tem também aqueles escravos, por exemplo, que eram os escravizados, né, que trabalhavam vendendo quitutes na rua, né? Eles eram escravizados, mas eles tinham essa dinâmica ali na cidade, né? Então, embora eles tivessem que dar ali grande parte do dinheiro que eles recebiam, né, para os seus donos, eles tinham a possibilidade de juntar alguma coisa para comprar uma carta de alforria, por exemplo, né, de negociar planos de fuga, né? Então tinham ali irmandades que ajudavam a comprar as cartas de alforria de algumas pessoas que estavam numa situação muito difícil, né, em alguma fazenda. Então essas redes de solidariedade entre os africanos e afrodescendentes foi determinante nessa época, então, né? Foi determinante, inclusive para culminar na abolição. Bom, e para a gente falar um pouquinho sobre a Lei Áurea, de modo geral, o que ela acabou por, em síntese, definindo? Definia o fim da escravização, né, dessa instituição que era a escravidão. Então ninguém poderia mais possuir uma pessoa como uma mercadoria, né? Que foi a escravidão, foi isso, né? As pessoas elas possuíam outros seres humanos como mercadoria. Mas a sua pergunta me faz lembrar também que ao longo desse processo, né? E isso tem a ver com a relação do racismo hoje na nossa sociedade, que ao longo do processo das pressões, inclusive, para a abolição da escravatura aqui no Brasil, várias outras leis foram criadas, né? Leis que, de alguma forma, visavam a abolição, mas que ainda eram leis que a gente chama assim... sabe aquela história, lei para inglês ver, né? Que tem aí um lastro histórico também. Por quê? Porque eram leis que não eram efetivas, né? Como, por exemplo, a lei do sexagenário, né? Que dizia que os escravizados acima de 65 anos, eles eram libertos.
né? Mas a não tinha uma fiscalização se isso acontecia ou não, seria algo nesse sentido? Na verdade, a vida do escravizado ela era tão dura, né, e tão difícil que era difícil uma pessoa chegar nessa idade, né? Muitos eram mortos, morriam antes, né? Então era uma lei que não tinha efetivação ali, né? E assim como várias outras, né, que vão dar uma abertura para essa liberdade, mas vai ser sempre uma abertura para uma liberdade ali, como é que eu posso dizer, controlada. Sim. Né? Então, a Lei Áurea, de fato, é isso, é o fim da instituição da escravidão. Né? Mas que no nosso país vai ter aí uma consequência, eu até diria, pior. Né? O pós-abolição, ele ainda piora a vida do negro no Brasil. Esse período de pós-abolição que a gente está tratando aqui, por exemplo, ainda falando até um pouco sobre a Lei Áurea, foi porque a lei estava com falhas? Como é que foi em relação a isso? Falhas quando eu digo assim, por exemplo, de não ter dado um respaldo, né? Por exemplo, esse negro agora ele não é mais escravo, mas ele não tem base, não tem dinheiro para começar uma nova vida, para seguir seu caminho. Isso também faltou, né, na época? Sim, com certeza, com absoluta certeza. Né? A gente tem uma lei de 1850, que é a Lei de Terras, né? Que vai impossibilitar as pessoas ex-escravizadas a terem acesso às terras. Né? Então, como é que essas pessoas vão produzir? Né? Onde que essas pessoas vão morar? Né? Então, tanto é que é nesse contexto aí, fins do século XIX, início do XX, que a gente tem o surgimento das favelas, né? Que aí essa massa, né, essa população que agora é livre, tanto é que o movimento negro ele tem uma questão muito interessante, que é esse questionamento do e o 14 de maio, né? Beleza, o dia 13 de maio a gente comemorou, temos a liberdade, mas e o dia seguinte? Né? E o 14 de maio? Como é que é essa situação? Né? E aí, na instituição da escravidão, né, essas pessoas elas estavam inseridas na dinâmica da sociedade, né, de alguma forma, né, dessa forma horrorosa que foi a escravidão. Sim. Mas quando a escravidão acaba, essas pessoas ficam completamente à margem. Né? Só que elas estão ainda sobre aquele pensamento eugenista, né, de que o negro e o indígena, né, eram partes inferiores da nossa sociedade. Então, como nós, né, e aí a gente tem uma abolição que vai caminhar junto com a proclamação da República, né? Um ano depois da abolição. Sim. São bem próximos, né? Bem próximos. Então, essa ideia de como que nós vamos forjar uma nação, né, que não é mais escravagista, né, mas que tem essas marcas, né, latentes ali, né? Principalmente pelo período, esse intervalo curto de tempo, né? Foi um ano mais ou menos. Sim. Né? Nesse período. E aí a gente tem esse pós-abolição tão complexo no nosso país, né? Que chega até os dias de hoje, que faz a gente se perguntar, né? Quais são as amarras ainda que a gente vive, né? Porque embora a escravidão tenha acabado, né? Essa ideia que marcou todo o período da escravidão e todo esse período pós-abolição é aquela ideia ainda que eu mencionei da superioridade, da suposta, né, superioridade e inferioridade racial, que vinha sendo marcada pela ciência da época, né? E embora a ciência hoje não legitime mais esse pensamento, né? Isso já caiu por terra, né? A gente já sabe que não existem raça superior a outra, né? E somos todos, né? Independente, brancos ou negros, somos todos da raça humana. Ainda existe uma visualização
pela diferenciação, sociedade de diferenciação, e não só no Brasil, no mundo inteiro, né? O racismo não é só no Brasil que ele acontece. Assim como você até comentou, né? A gente vê a maior parte das pessoas negras em certos setores e não em outros, né? Mesmo, por exemplo, aqui no Brasil sendo a maioria, né? A gente vai tratar um pouco mais sobre esse contexto um pouco mais recente no próximo bloco, mas eu ainda gostaria de conversar um pouquinho com você sobre o Vale do Paraíba. Como é que foi a nossa região recebendo, né, essa notícia, né, da Lei Áurea? Como que foi o pós? Como que foi esse processo todo aqui na região do Vale do Paraíba? Se pudesse citar também a nossa cidade com relação a esse processo. Em fins do século XIX, o Vale, Jacareí especialmente, recebe muitos escravizados, né? Porque, como eu disse, essa finalização da escravidão, ela não aconteceu assim, né? Ela é um processo. Então, muito em função também da pressão de alguns países que tinham interesse que nós nos tornássemos aqui mercado consumidor, né? Então, não essa população escrava, como é que ela poderia ter... como é que ela poderia consumir alguma coisa se ela não era paga, né? Então, por exemplo, a Inglaterra, ela pressionou bastante também, não por um viés humanitário, né? Mas por questões... É bom salientar, mas por um viés assim mais econômico mesmo, né? De interesse próprio. E desde 1850 já tinham aí algumas leis que estavam impedindo o tráfico, né? A Lei Eusébio de Queiroz, por exemplo, que vai impedir o tráfico de navios negreiros. E só que mesmo a partir dessa proibição, existia o tráfico interno, né? Então, no final do século XIX, aí, momentos antes da abolição, o Vale recebe bastante escravizados. E isso, na minha opinião, repercute e muito nos dias atuais, quando a gente tem cidades aqui do Vale, né? São José, Jacareí, que são cidades que têm um cunho extremamente conservador, né? Então, é importante salientar isso, né? Que a gente está num local do Brasil que tem um caráter preconceituoso e racista muito grande, né? Então, essa sua pergunta, eu acho que me remete a isso, assim, a gente entender a região, essa nossa região que a gente vive, como que o racismo opera aqui até hoje, né? Tendo em vista esse passado, né? Dos grandes fazendeiros. E aqui em Jacareí, como em todas as cidades do Brasil, né? Mas aqui a gente pode pensar isso através da própria dimensão urbana, né? Quais são os nomes de rua que nós exaltamos aqui na cidade? Né? Então, assim, o próprio Barão de Jacareí, né? Que tem ainda hoje em dia, claro, né, utilizado como museu, que é muito importante para a cidade. A gente não está, né, entrando no assunto de que ele não tem uma função importante, mas se a gente se remete ao passado, até porque o próprio museu tem que, né, estudar o próprio passado no sentido do prédio, a gente sabe, né, que o Barão, né, o Gomes Leitão tinha escravos. Então, foi um dos maiores comerciantes, né? Então, e são nomes que são exaltados, né? E isso em todas as áreas, né? Em todos os âmbitos, né? Quais são os monumentos que nós exaltamos, né? Por que existe tanta essa discussão hoje, né, de um monumento que é quebrado, né? Determinados monumentos que são quebrados, por que a gente tem que guardar essas histórias, né? Ou quando outros monumentos são quebrados, as pessoas ficam, não, tudo bem, não liga, né? Então, dependendo da história que está sendo contada, né, as pessoas se mobilizam, né? Então, isso é muito importante, né? Eu acho interessante você comentar isso, por exemplo, porque a gente não viu em Jacareí, por exemplo, acontecer alguma coisa assim, até por não ter mesmo, né, monumentos desse porte, né, com essa finalidade. Mas a gente chegou a ver em outras cidades, até em outros países, quando, né, chegaram a ter movimentos, principalmente Black Lives Matter, por exemplo, né, e aí a gente via mesmo, né, heróis de determinado período, que hoje eles não são vistos mais como heróis, né? A gente vê assim, tudo bem, não é que não teve uma importância histórica, talvez sim, enfim, mas que não deva ser mais utilizada como exemplo para o dia de hoje, né? Até por isso que você está falando desses monumentos que são depredados, ou pelo menos, poxa,
conheça o lado B, né, dessa história. E é uma coisa que eu falo sempre para os meus alunos, assim, a história muda, né? Não que o passado mude, mas a maneira como a gente olha para o passado muda. Sim. Né? Então a história não é uma coisa estática, né? Ela vai se transformando. E, por exemplo, né, os bandeirantes, eles eram figuras que foram retratadas como grandes heróis. Né? Principalmente aqui em São Paulo, sim, né? Porque desbravaram o território e tal. Mas eram pessoas que agiam de maneira extremamente desonesta, né? Que mataram muitos indígenas, mataram muitos africanos, né? Estupraram muitas mulheres. Então, isso a gente precisa ter em mente, assim, quais são os heróis que a gente legitima, né, para a nossa história. É importante, assim, quem vai carregar o nome de uma rua, né, ou o nome de um prédio, né, o nome de uma avenida. As nossas estradas, praticamente todas, são nomes de bandeirantes, né, que assassinaram, destruíram quilombos. Né, então a gente... É uma disputa aí de narrativa, né? E bom, agora gostaria também de perguntar um pouquinho sobre o núcleo de estudos que você participa, porque até para você trazer tanto conhecimento pra gente, seria bacana também que você comentasse um pouquinho sobre a sua atuação, né, no IABAS. Ah, legal. Bom, o Núcleo de Estudos IABAS, ele nasceu em 2017, né, através de duas educadoras aqui da cidade, a Mayra e a Ivani, que são as minhas parceiras, e em 2019 eu me juntei a elas, né, e a gente pesquisa fundamentalmente a Lei 10.639, que é essa lei que obriga aí, né, o ensino de História e Cultura africana e afro-brasileira. E a gente trabalha muito pelo viés da formação dos professores, que é onde, na escola, onde as maiores violências contra os nossos alunos negros e negras acontecem, né? Porque a gente negar essa história, né, como eu disse antes, você falar de uma história para essas crianças que não contemple os ancestrais delas, né, ou que contemple somente a partir de um lugar de muita dor e muito sofrimento, é desleal, né? Porque as pessoas que vieram para cá, escravizadas, elas têm um passado muito rico. O continente africano, inclusive, é o berço da humanidade. Sim. Foi lá que surgiram as primeiras civilizações. Né? Então é muito assustador quando a gente vai estudar, por exemplo, a filosofia, que a gente começa a estudar a filosofia como se ela tivesse nascido na Grécia. Não, e a filosofia é muito mais antiga. Né? Os egípcios, né, já tinham sistemas complexos filosóficos muito anteriormente aos gregos. Inclusive, os gregos beberam na fonte dos egípcios. Né? Os primeiros fósseis humanos datam ali da região do Vale do Nilo, né? Da Etiópia, da região onde hoje é a Etiópia, que são os primeiros fósseis os primeiros hominídeos, né? Os antecessores dos Homo sapiens. Então, existem pesquisas que foram silenciadas, né? Tem um grande pesquisador chamado Cheikh Anta Diop, que ele vai dizer que os ancestrais da humanidade, eles eram negros. Né? E foi a partir de muitos milhares de anos depois do primeiro Homo sapiens negro que vai surgir o branco, né? Por conta de uma mutação genética ao acaso, né? Depois que eles saíram do continente africano. E isso é muito significativo a gente falar isso para as nossas crianças, sabe? E não só isso, como, olha... Os africanos não são só escravos, né? Eles foram reis, foram rainhas, né? Participaram de reinos riquíssimos, que construíram muitas coisas, inventaram muitas coisas. Deixaram legados também, né? Legado. A nossa civilização se deve a isso. Com certeza. Né? E a nossa história, uma história eurocêntrica, ela se limita, ela é limitante. Né? Ela é limitante porque ela coloca luz, né, somente ali para os marcos da civilização europeia, né, como se a história da Europa fosse universal. Né? Isso é um problema muito grande.
Tá aí a importância mesmo também do núcleo, né, de atuação aqui na cidade. Sim. E, bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, aí no próximo bloco a gente já comenta, né, um pouco mais sobre esses resquícios atuais, né, que a gente acaba vendo, né, já que a gente está tratando de um assunto tão importante como esse. Como havia dito, nós vamos para um rápido intervalo e no segundo bloco vamos dar sequência a esse assunto, tratando sobre os impactos da abolição da escravatura nos dias de hoje. Logo mais, a gente volta já.